Hello there, what's going on? Bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série de 30 dias, 30 aulas seguidas de inglês. Uma série que vai te dar um progresso de 6 meses no seu inglês em 30 dias comigo. That's right. A aula de hoje tá muito bacana, a gente vai falar sobre... Veja bem, meu querido, minha querida, você vai aprender a falar sobre as horas em inglês, dias da semana e meses do ano. Então, uma aula super bacana, super importante, em muitos contextos você precisa saber isso, né? Seja numa conversa lá em algum país fora do Brasil, onde você precise falar as horas, falar alguma informação, perguntar alguma informação sobre dia da semana, meses do ano, enfim, ou até mesmo aqui no Brasil, em algum e-mail, alguma conversa que você tiver por aqui. Então é importantíssimo você saber se referir a isso corretamente, ok? Então, vamos para a aula. Eu já aproveito também para te fazer um convite super especial, que é para você conhecer o nosso curso completo de inglês, nosso treinamento intensivo de inglês, que te possibilita ter contato diário com o inglês. That's right, ok? Contato todos os dias, e isso é o que vai fazer toda a diferença na sua caminhada, na sua fluência em inglês de uma vez por todas. Ok, para saber mais, clica no link que está na descrição desse vídeo, ok? And let's do this! Bora pra aula! Alright, guys, então, ó, vamos começar aqui a nossa aula com telling the time. Telling the time, falando as horas, como falar as horas, how to do that. Então, olha só, eu vou passar aqui já um conceito, porque eu acho que a maior parte da dúvida da galera tá aqui, ó, no fato do quê? De que, veja bem, deixa eu passar aqui, cadê? Alright, veja bem, isso aqui é uma diferença que a gente tem no inglês e não tem no português, que é, até 30 minutos, pense num relógio, aqui, eu vou até passar mais uma para te mostrar um relógio aqui, ó. Pense que até esse cara aqui, ó, até os primeiros 30 minutos no inglês, você pode dizer quantos minutos se passaram da hora atual, ok? E depois dessa faixa aqui dos 30 minutos, você pode dizer quantos minutos faltam para a próxima hora. E isso é uma grande diferença para o português, ok? Então, por exemplo, ó, suponhamos que seja 2:10, ok? No inglês é muito comum você falar assim, ó, são 10 após as 2, entendeu? Ou seja, 2 past, após, passado, né? 2 após, 10 após as 2. Ok, e se for, por exemplo, 2:50, né? Puxa, aí nesse caso você pode falar, faltam 10 para as 3, então it's 10 to 3, 10 para as 3. Então, acho que isso é uma diferença aqui significativa que eu já de cara apresento para você não se confundir quando você ouvir isso, enfim, em inglês, você também saber o que a pessoa está falando, tá? E para horas fechadas, redondas, a gente usa a estrutura o'clock, ok? Então, por exemplo, ó, 1 hora, it's 1 o'clock. 2 horas, it's 2 o'clock. 5 horas, it's 5 o'clock, ok? Vamos ver alguns exemplos de como você pode falar horas em inglês. Então, vamos lá. Ó, primeiramente, vamos começar com esse primeiro aqui, ó. 8:05. Quais são as formas que você pode falar que são 8:05? Você pode falar, ó, 8:05, 8:05. Lembra que o 0 tem som de O, às vezes, né? Ele é falado como O. Então, it's 8:05, ou, né, barra, it's 5 past 8. São 5 depois das 8, tá? Tem as duas formas que você pode falar e ouvir. 8:05 ou 5 past 8, ok? Próxima, 3:15. Você pode falar 3:15, ok? Você já aprendeu comigo os números, né, nessa série, então 13:15, 3:15, ou, veja, quarter past 3. E aqui vem essa figura do quarter, tá vendo isso aqui, ó, quarter? O que é isso aqui? Isso aqui significa 1/4. Então, pensa que o relógio de 60 minutos aqui, ele é dividido em 4 partes, né? De 15 minutos. Então aqui, ó, cada partezinha de 15 minutos é um quarter, é 1/4, né? Que a gente chama. Então, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4.
juntando tudo você tem 1 hora, ok? A forma de falar esse quarter aqui, ó, é quarter, 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 ok? Quarter, quarter, ok? Quarter. Então, 3:15, quarter past 3. Quarter past 3. Alright. Muito bem. 11:30. 11:30. Como é que a gente fala isso em inglês? Você pode falar 11:30, ok? 11:30. Ou, aqui vem a estrutura do half. Half. Half significa metade, certo? Então, metade após as 11. 11:30. Half past 3. Half past 3. Ok? Past 3. What am I doing? Half past 11, né? Não é 3:30, é 11:30. Half past 11. Ok? Muito bem, agora 7:35. Opa, aqui está como 7:30. Vamos fazer uma pausinha aqui no vídeo para consertar isso aqui. 1, 2, 3, pum! Alright, então agora sim, ó, 7:35. 7:35, 7:35. Ou você pode falar até 25 to 8. Percebe que ele passou aqui, ó, da linha do 30, já foi pro 35. Então agora você usa o to, aqui, ó, to a próxima hora. Então, 25, 25 minutos para as 8. 25 to 8. Você pode ouvir isso também. Próxima lá, 1:45. Pode falar 1:45, ok? 1:45 ou quarter to 2. O som é o mesmo, do to e do two, ok? Quarter to 2. Quarter to 2. É 1/4 para as 2. A quarter, ok? 1/4 para as 2. Quarter to 2. Muito bem. 12:55, você pode falar 12:55 ou simplesmente 5 to 1, né? 5 minutos para a 1 hora. 5 to 1. Ok? Bom, any questions, alguma pergunta sobre isso aqui? Se tiver, comenta aqui pra mim. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like também, já segue aqui o nosso canal, tá? E vamos em frente falar agora de outros detalhes sobre horas, que é isso aqui, ó. A gente pode diferenciar manhã de tarde e de noite usando AM and PM. O inglês, o relógio do inglês, não é um relógio de 24 horas como o nosso. Não existe 13, 14, 16, 17 horas no inglês. Não existe isso. É um relógio de 12 horas apenas, ok? Então, as primeiras 12 horas, né, até o meio-dia, a gente usa AM, ok? E da 1 da tarde até a meia-noite, a gente usa PM, ok? Então, por exemplo, ó, eu vou pra academia às 7 da manhã. I go to the gym at 7 a.m. Percebe esse at? Então, veja, a preposição que você usa para falar as horas é at, ok? At tal horário. At horário X, ok? Ela trabalha até às 5 da tarde. She works until 5 p.m., tá? Nesse caso aqui, essa estrutura não tem o at, não tem preposição nenhuma, porque aqui o until já faz esse trabalho, né? Então, ela trabalha até 5 da tarde. She works until 7 p.m. Próxima, as crianças vão para a cama às 11 da noite. The kids go to bed at 11 p.m. They go to bed at 11 p.m. Percebe que esse go to, na pronúncia, você pode falar go to, go to. The kids go to bed at 11 p.m. Detalhe, ó, para falar meio-dia, use noon, tá? Use noon, noon. Meio-dia, noon, noon. Essa palavra aqui significa meio-dia, ok? E meia-noite, midnight, midnight, tá? Meia-noite, midnight, meio-dia, noon, noon. Alright, sounds good. Muito bem, vamos falar agora aqui de dias da semana. How about that? Que tal a gente fazer isso? Vamos lá. So, let's talk about the week. Vamos falar sobre a semana. Então aqui a gente tem, ó, weekdays, weekdays, dias da semana, e weekend, finais de semana. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday, ok? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. E final de semana, sábado e domingo, Saturday and Sunday. Ok, então aqui alguns exemplos de frases. I play video game with my friends on Saturdays. Eu jogo videogame com meus amigos aos
sábados. Percebe esse on Saturdays? É isso aí. Então veja, a preposição para dias de semana é on, ok? I play video games on Saturdays. Her birthday is on Wednesday. O aniversário dela, her birthday is on Wednesday, é na quarta-feira. The mailman comes every Monday. O entregador, o carteiro, o entregador, vem toda segunda-feira. He comes every Monday, tá? Segunda-feira, Monday. Próxima, I've got meetings from Tuesdays to Friday. Aqui poderia ser de Tuesday, sem esse S, ok? Não vamos corrigir isso, vamos seguir. Eu tenho reuniões de terça-feira até sexta. From Tuesday to Friday, ok? Tuesday, terça-feira, Friday, sexta-feira. Ok? Próxima, I usually do my homework on Thursdays, but this week I'll do it on Sunday. Então, geralmente, I usually do my homework. Geralmente eu faço a minha tarefa de casa na quinta-feira, on Thursdays, but this week, mas essa semana eu vou fazer quando? No domingo, né? On Sunday, ok? Thursday, quinta-feira, Sunday, domingo. Alright. Combinado? Alguma dúvida sobre dias da semana, weekdays ou finais de semana, weekends? Me diga nos comentários. Tell me in the comments. Let's go ahead and talk about months now. Vamos falar agora sobre meses. Então se liga, meses. Como é que fala cada um dos meses em inglês? Aqui tá uma relação. Vamos juntinhos aqui, eu vou falar a pronúncia com você. Começando com janeiro até dezembro. Vamos lá. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, and December, December. Ok, então alguns exemplos aqui, ó. In Brazil, people celebrate Carnival in February. No Brasil, as pessoas comemoram o Carnaval em fevereiro. Opa, percebeu o que foi para in February? That's right. Para meses, você vai usar o in. In February. Easter happens in April. A Páscoa acontece em abril. Aqui tá um pouquinho, né, tá erradinho, era pra ser acontece. Não tem problema, a Páscoa acontece em abril. Isso aqui é importante, ó. In April, ok? We've got a party in June. Nós temos uma festa em junho, ok? I'll be on vacation in September. Eu estarei de férias em setembro. My mom's birthday is in October. O aniversário da minha mãe é em outubro, ok? Christmas is in December. O Natal é em dezembro. Ok, sounds good. Então, para meses você usa in. Now, let's talk about dates. Vamos falar aqui um pouquinho sobre datas, como falar datas. Veja bem, no inglês, os meses vêm antes dos dias, ok? E os dias são ditos em números ordinais. Olha que interessante. O que isso significa, afinal de contas? Bom, veja bem aqui, ó. Essa data, por exemplo, ó. 5 de abril de 2021. Olha só, é o dia que a minha esposa fez aniversário, 5 de abril. Então, que data é essa aqui, ó? No inglês você usa 4 do 5 de 2021, né? O mês 4, o mês de abril, vem antes. Então, se acostume a ver o mês antes do dia no inglês, ok? Beleza, e como você falaria isso aqui? Olha, falaria usando números ordinais. Se liga. Aqui, nessa tabelinha, tá? Ordinal numbers. Ordinal numbers. O que são números ordinais? É isso aqui, ó. Ao invés de one, você usa first. Então, ao invés de você fala primeiro. Ao invés de 2, fala segundo. Ao invés de 3, fala terceiro. E assim sucessivamente. Então, ó. First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Fourth, quarto. 20th. 20º, 22nd, 22º, ao invés de 22, né? Então vai usar esse padrão aqui, ó, first, second, third, fourth,
5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ok? E as datas você vai falar com esse padrão de números ordinais, ok? E o ano aqui é muito comum você dividir em duas partes. Por exemplo, ó, 2021 ficaria 2021, ao invés de 2021, tá? Então 2021. Tem algumas exceções aqui, por exemplo, do ano 2000 até o ano 2010, é comum você ouvir 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ok? A partir ali de 2011, 12, 13, você pode ouvir 2011, 2012, 2013, ok? Nada impede de você falar, é claro, 2021, se você quiser. Mas se acostume a ouvir ele quebradinho aqui dessa forma, ok? Muito bem, então como falar essa data, afinal de contas? April 4th, 2021, ok? April, na verdade aqui é April 5th, né? April 5th, essa aqui tá errada, essa aqui eu vou ter que consertar porque tá errado, então 1, 2, 3, bam! Alright, agora sim, April 5th, 2021, 5 de abril, é como se fosse o 5º de abril de 2021, ok? April 5th, 2021. Ok, bom, para encerrar nossa aula, vamos falar aqui um pouquinho de prática, vamos praticar aqui um pouquinho algumas frases juntinhos. Veja, eu nasci dia 24 de março de 95. I was born on March 24th, 1995. Opa, percebeu que tem um on March 24th? That's right. Veja bem, ó. Para você falar de datas específicas, ok? Datas completas, 24 de março, 13 de abril, 15 de janeiro, 42 não existe, né? 29 de setembro e assim por diante, você vai usar o on, tá? Então, I was born on March 24th, 1995, ok? Christmas is on December 25th. Então, o Natal é dia 25 de dezembro. Aqui, Christmas tá escrito errado. Aqui tá um i a mais sobrando, né? Christmas com o T mudo seria o certo. Ok, Christmas is on December 25th. Próxima. The presentation is on July 1st. A apresentação é dia 1º de julho. July 1st. Ok? The wedding is on January 30th. Número original, 30th. O casamento é dia 30 de janeiro. Mais uma. I've got tests on October 12th and November 23rd. Eu tenho provas dia 12 de outubro e 23 de novembro. Por fim, o prazo dela termina dia 14 de agosto. Her deadline, prazo, ends on August 14th. Termina em 14 de agosto. Então, aqui sempre no padrão de número ordinal para falar de datas, ok? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5. Alright, well, meu querido, minha querida, this is all for today. Hoje você aprendeu comigo a falar sobre horas, né? Falar as horas do relógio, né? Aprendeu a falar sobre dias da semana e dias de final de semana. Aprendeu a falar sobre meses e aprendeu a falar sobre datas. Lembrando aí que datas no inglês, o mês vem antes do dia e os números, né? O padrão é falar em números ordinais aí, os dias. Ok? Espero que você tenha curtido essa aula, que tenha agregado valor para você. Não se esqueça de clicar aqui no link que tá no vídeo para você baixar o material suporte dessa aula, baixar as frases, os áudios, para você treinar isso e ter o contato diário com o inglês, com todo esse conteúdo, ok? Aproveito para te convidar a conhecer o nosso curso completo de inglês, um curso que vai te dar inglês todos os dias, meu querido. Contato diário com o inglês, é isso que a gente promete, é isso que a gente... é assim que a gente estruturou o nosso curso, e é isso que vai fazer toda a diferença na sua caminhada rumo à fluência no inglês. Para saber mais, clica no link que tá aqui na descrição também. That's all for today, and I'll see you tomorrow, e vejo você amanhã na nossa próxima aula de inglês. Tamo junto.